Hoje a gente vai acabar essa jornada por Once Upon a Time. Eu sei que os vídeos estão ficando longos, então nem vou ficar muito tempo em introduções. Só pega aí a sua maçã, Cuidado se for vermelho. senta na sua cadeira ou no seu trono e vamos direto para esse Era Uma Vez final. Mas antes disso, é claro, deixa o like, o hype, se inscreve, ajuda muito. Não seja responsável pelo fim desse conto de fadas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. No vídeo passado nós falamos do conceito de salvador, que é o papel da Emma, que é aquela que vai trazer um final feliz para todos, menos para si, pois após isso ela vai morrer. O que vocês não sabem é que a rainha Ambá tinha acelerado a gravidez da Bella, se me lembro bem, para pôr a culpa no Rumple, já que o Rumple disse que não iria mais lhe ajudar. Como a Bella tinha medo que o Rumple roubasse seu filho, ela, na hora do seu nascimento, o entrega para a Fada Azul criá-lo. Mas, em menos de um episódio, a gente descobre que a Fada Azul foi merendada na porrada pela Fada Negra e que ela levou o bebê da Bella e do Rumple. Mas não se preocupe, porque o mundo das trevas, onde essa fada mora, o tempo passa diferente. Porque, basicamente, em menos de um episódio, o filho dele já volta, só que adulto. Pois é. Seu nome, Gideon. E só um detalhe que eu não vou mencionar, a Fada Azul aqui, ela só se dá mal daqui pra frente. Porque a Fada Negra rouba o bebê dela, depois, o Gideon, para reforjar uma espada, tira os poderes dela. Na temporada posterior, ela é a única que é jogada no mundo do vazio. Ela só não é pior do que a fada da Cinderela, que as duas versões, tanto a do mundo dos desejos quanto a principal, elas morrem, né? Roubam as varinhas delas. Algo como... Bibbidi Bobbidi Boo. Acho que era isso. Mas vamos continuar que tem muita coisa para falar ainda. Segundo o Gideon, ele conseguiu fugir do Reino das Trevas e seu objetivo é matar a Emma, usando lá uma espada específica. E aí, roubar o destino da Emma, de Salvador, e voltar, assim como Salvador, e matar a Fada Negra. Ou seja, no destino de Emma, ela vai morrer pelas mãos do Gideon. A gente pode dizer que o foco desse final de Once Upon a Time é no personagem mais amado pelos roteiristas, que é o Rumpelstiltskin. Muito melhor, muito... Porque ele é filho da Fada Negra e do Peter Pan. Mas o Peter Pan você já sabia, se assistiram os outros vídeos, é claro. E qual foi o rolê aqui? Quando o Rumple nasceu, sua mãe descobriu que ele era destinado a ser o Salvador. E por isso, procurou maneira de retirar esse terrível destino de suas mãos. Que ele não fosse morto pelas mãos de outra criança, que nasceu naquela mesma época. E ela decide então lançar uma, adivinha? Maldição. Outra vez? Sua ideia seria banir todas as crianças que nasceram na mesma época para uma terra sem magia, e assim quebrar essa maldição. Maldição não, e assim quebrar esse destino. Teoricamente, aqui a gente descobre que essa mulher, a Fiona, foi quem criou a maldição das trevas. Mas como nunca foi explicado como funciona exatamente o método de criação de magias, de maldições, para mim fica confuso, porque ela tá com um papel, lendo ali uma receitinha. Mas foi ela que escreveu? Era uma inspiração? Eu sinto muito essa falta de ter um sistema funcional de explicação de magias e poderes aqui. E é claro que a gente já podia pensar em mil maneiras ali de fugir desse destino, para quem viu a série. Mas ela decidiu lançar essa maldição e banir todas as crianças para uma terra sem magia. Chame do que quiser. Isso protegerá meu filho. Mas ao tentar lançar essa maldição, uma fada tenta impedi-la e ela até tenta matar essa fada e o coração da Fiona cai nas trevas, ela se torna a Fada Negra. Até tentam dar a ela as tesouras do destino para ela cortar o seu destino, abandonar seus poderes e poder salvar seu filho, porque descobriram que ela que seria o algoz do seu filho. O mal não nasceu neste inverno. Ele foi criado. Isso não é possível. Fiona, é você. Mas ela não quer abrir mão dos seus poderes. O que ela queria, na verdade, era cortar o destino de Salvador do seu filho. E ela consegue cortar o destino do Rumple. E daí ela é banida para o Reino das Trevas. Ela passa todos os demais séculos roubando criancinhas, não lembro por que exatamente. Ela consegue passar alguns curtos períodos de tempo na Floresta Encantada e aproveita para roubar criança. É uma falta de ter o que fazer mesmo. Eu acho que é para trabalhar nas minas dela lá das trevas, só pode. Basicamente, essa é a base de toda a história. Você até pode defender que é por isso que o Rumple é um covarde, que foi assim que se criou a maldição das trevas. A gente pode supor que as fadas esconderam esse papelzinho da receita lá no Morro do Careca depois, defendido pelo Xenoborg.
que o Rumple roubou alguns séculos mais tarde. E por aí vai. Então aqui é a explicação da essência de Once upon a time. o Rumple diz que não vai deixar o Gideon sujar as próprias mãos, então vai ajudá-lo a matar a Emma. E como eu prometi, vamos falar um pouco da história do Capitão Gancho, prometi no vídeo passado, tanto o 00 quanto os dos desejos. E agora, por favor, preciso me concentrar. Certo. O Capitão Gancho 00 foi vendido por seu pai quando era criança, ele e seu irmão, para trabalharem assim como escravos em um navio pirata. Em seguida, o irmão do Gancho fez um pacto com Hades para conseguir que ele e seu irmão virassem marinheiros. Em troca, toda a tripulação deles morreriam. Eles chegam na Terra do Nunca e seu irmão morre nessa missão dada pelo rei, eles já eram marinheiros. Essa missão era de encontrar uma arma poderosa para matar todos os inimigos do rei. E isso deixa o Gancho decepcionado. E aí ele se insurge contra o rei e assim vira um pirata. Dentre seus passeios de pirataria, ele encontra a Mila, na época esposa do Rumple. Eles se apaixonam e ela foge com ele, deixando o Rumple e seu filho para trás. Anos mais tarde, o Rumple, já com o Senhor das Trevas, descobre que Mila está viva e a mata como vingança, deixando o Gancho vivo para sofrer. E nessa que ele vai para a Terra do Nunca para nunca envelhecer e ter tempo de encontrar um plano para matar o Rumple. Depois de descobrir o veneno da Terra do Nunca, ele volta, encontra Cora e juntos eles partem para Storybrooke, para que lá ele possa ter sua vingança, que quase deu certo, se não fosse a Branca de Neve, usando aquela Bela das Trevas para dar a vida de Cora no lugar da vida de Rumple. E nessas idas e vindas, ele se apaixona por Emma e se torna um homem melhor. Nessa altura do campeonato, o plano do Gideon é fazer a Emma se sentir solitária, então ele lança uma magia que impede o Gancho de voltar a Storybrooke, pois ele tinha sido levado pelo Nautilus, o submarino do Capitão Nemo, alguém que ele já conhecia. Ele conheceu no passado e que o ajudou a se libertar de todo aquele ódio depois da morte do seu irmão. Nesse submarino, Afinal, o mundo é pequeno. está o irmão mais novo do Gancho, filho amado e criado pelo pai por um tempo, pois depois de vender o irmão, o pai teve uma nova família. No passado, quando o Gancho descobriu que seu pai estava vivo e que ele tinha uma nova família e que ele amava muito essa nova criança, em um ato de ciúme e ódio, ele mata seu pai. Óbvio que esse irmão odeia o Gancho, mas no final ele o perdoa e vira um membro da família. E o Gancho volta para Emma e eles vão ter um filho. E é esse o final do Gancho 00 e acaba sendo da Emma também. Quer dar uma mão ao seu padrasto? Claro, piada intencional. Essa piada é sempre intencional, não é? Já o Gancho da Terra dos Desejos, enquanto buscava uma forma de se vingar de Rumple, ele sobe uma torre e lá em cima encontra Gothel, com quem ele tem um caso. Ela engravida e dá à luz a Alice. O plano de Gothel é deixar Alice presa na torre enquanto ela pode fugir, pois é preciso alguém com o sangue dela para ficar na torre, tem uma prisão de sangue ali. E é assim que o Gancho muda seu destino e passa sua vida procurando uma forma de libertar a Alice. Algo que não precisava, pois quando Alice faz 18 anos, pela força de um desejo repetido ao longo desses 18 anos em seu aniversário, ela sumona um ogro que a liberta da torre e, teoricamente, agora ela poderia viver junto com seu pai. Mas não, pois Gothel os amaldiçoa, de forma que se o Gancho chegar perto da Alice, ele vai morrer. E agora a missão do Gancho e de Alice, dos Desejos, era encontrar uma forma de quebrar essa maldição. E é nessa jornada que Alice dos Desejos vai até o País das Maravilhas, e aí vocês que discutem se esse País das Maravilhas é um só, ou se existe um País das Maravilhas dos Desejos. Em breve a gente volta a falar dessa família. Acho delicioso. O que nos interessa por hora é que o Gideon mata a Emma. Ou quase. Ele finge ter passado para o lado da Emma e assim a Emma iria com ele para o Reino das Trevas para matar a Fada Negra. Mas na verdade era um plano dele. Ele abre um portal, traz uma aranha que mata a Emma por alguns segundos, mas o Rumple a revive. Só que como ela morreu, meio que valeu. E aí descobrimos que isso era um plano da Fada Negra. Ela tinha roubado o coração do Gideon e fez ele trabalhar para ela. Ao matar a Salvadora, a Fada Negra está livre em Storybrooke. E o que ela deseja não será maldição. Não, de novo não, de novo não. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E aí você tem que entender uma coisa, eu acho meio louco, você tem que ignorar coisas. Quando alguém tem o seu coração, ele te controla. Mas você consegue falar o que você pensa. Tanto que depois o Gideon consegue falar, nossa, eu não queria que isso acontecesse, não sei o quê. Enfim, não importa. Vamos só seguir. A Fada Negra está livre porque para ela se libertar tinha que matar a Emma porque sim. E vai lançar uma maldição. É claro, deixa pra lá. Mas essa maldição é a mais poderosa de todas, não é só a maldição. Ela vai lançar a luta final do bem contra o mal, exterminar todo o universo mágico.
Primeiro ela tenta deixar a Emma sozinha, congelando todos os habitantes de Storybrooke. Mas é aí que temos o capítulo musical. Sim, tem o capítulo musical todo cantadinho. I'm saying things in ways I can't control. Onde descobrimos que no passado, a Estrela dos Desejos deu a Emma o poder da música, da voz. Onde residia ali, dentro dela, a voz de todos os habitantes da Floresta Encantada que cantaram com ela nesse episódio. E é nesse momento de desespero que a Emma descobre que nunca esteve sozinha, que a voz de todos estava dentro dela. E aí ela canta e liberta todos para lutar com ela a batalha final. They placed a song inside my heart more powerful than you. A maldição não tem jeito, vai ser lançada, mas eles decidem fazer o casamento do gancho da Emma antes disso. E aí, quando a maldição chega, a Emma tá na luta sozinha! Quem diria? Tá sozinha. Sim. Bom, a luta final é pela alma da Emma. Ela volta sem memória de Storybrooke, quem diria. Na verdade, ela está em um sanatório onde ela precisa se convencer que a magia não existe e rasgar o livro de Once Upon a Time. Se ela fizer isso, todos os personagens da Floresta Encantada desaparecerão. O único que sabe a verdade é o Henry, pois ele não é afetado pelas maldições. Então ela não está sozinha e nem estaria, de qualquer forma. E ele até tenta convencer a Emma que ela precisa acreditar na magia, mas ele falha. Garoto, não existe magia. Uma coisa que acontece nessa série que vai te deixando muito irritado, e da 6ª temporada pra lá é pior, é que eles colocam causas e efeitos que não são explicados. Então, Fada Negra, para retornar, tem que matar a Emma. Se Emma rasga o livro, todo mundo morre. Eles vão colocando regras ali, porque sim, que nunca foi dada a importância do livro dessa forma. Mas dentro daquela magia isso acontece. A gente aceita quando tá vendo, mas quando você para pensar, você fala, Cara, não tem muito sentido, sabe? Claramente não era o que estávamos pensando. Claramente. E assim, eu não posso deixar de lembrar que a Rainha Má 2, ela se sacrifica para dar mais tempo aos outros, e assim evitar o desaparecimento de todos de uma vez só. E tudo isso ia dar certo se a Fada Negra não fosse burra. Ela é burra, porque ela convenceu o Rumple a se unir a ela, e tudo que ele pediu foi uma realidade onde a Bella e seu filho o amassem. Mas a Fada Negra quer uma realidade sem a Bella, e aí ele fica chateado, e no final confronta a mãe, e teoricamente tem uma redenção, teoricamente. O que você tem de burro, você tem de burro! Porque não aceita a nova promessa da mãe. Não sei realmente se foi uma redenção, porque qualquer pessoa depois de tudo isso, tendo um mínimo de noção, é desconfiar da Fada Negra. Seria uma redenção se ele tivesse escolhido salvar todo mundo, mesmo sabendo que perderia a Bella. Aí eu até aceitaria. Mas ele aí se insurge contra a Fada Negra e mata a Fada Negra. E eu acho bem anticlimático. Mas, como eu disse, o protagonismo aqui é do Rumple. O Rumple é o queridinho dos roteiristas. Bem, eu sou o Homem de Ferro. Ele mata então a Fada Negra, a Emma recupera a memória, todos voltam a Storybrooke, só que tem um problema. A Fada Negra tinha colocado uma ordem no coração do Gideon para ele continuar e vencer a batalha final, matando assim a Emma. E aqui acontece a visão da Emma de que ela vai morrer. E sei lá, talvez seja muito burro para entender isso, eu acho que deve ser isso. Porque se ela morrer, o mal vence a batalha final. Mas ela é a salvadora, e o destino dela é dar um final feliz para todo mundo e morrer. É verdade. Então, pra mim, não faz sentido. Afinal, ela morre, o mal vence, mas é destinada a morrer e trazer o final feliz pra todos. Sei lá. E vai piorar. Na batalha final, a Emma entende seu destino, desiste da luta e deixa o Gideon matá-la. E o que acontece? Bom, o bem vence, é isso aí. A Emma morre. Não morre, nem isso, porque o Harry dá um beijo de amor verdadeiro nela e liberta o povo da maldição e todos vêm felizes pra sempre. Não tem nenhum sentido pra mim isso. Eu entendo que o beijo de amor verdadeiro pode quebrar maldições, mas agora ressuscita até os mortos. É isso. Ah, para. E pra mim, o final é broxante. É tipo ver Harry Potter vencer o Voldemort com Expelliarmus, sabe? Os roteiristas, eu entendi, queriam ser românticos, também de amor verdadeiro, maldição. Afinal, é a marca da série e da Bela Adormecida, que um dia, há muito tempo, foi a protagonista dessa série. Foi há 84 anos. Porém, não funciona pra mim, ficou brega, sem sentido. Eu fiquei muito chateado com esse final. Mas aí o Rumple realmente teve sua redenção, que é o personagem que os roteiristas mais amam. Ele acha o coração do Gideon, e ao invés de controlá-lo para ganhar poder, ele manda ele parar de atacar. Mas não dá certo porque não. O roteirista não quis. O Gideon estava em um modo já muito automático, muito poderoso, e aí teve sim essa batalha final. A gente pode dizer que esse é o final de Once Upon a Time. E eles viveram felizes para sempre. Era uma vez.
Só que, como vocês sabem, tem ainda uma temporada, e agora a gente precisa entrar nessa tentativa de reviver a série. E como eu disse, eu gosto muito dessa 7ª temporada. Primeiro porque se passa numa cidade grande, a Imperial Heights. É como a sua Storybrooke. Não, não é. Um bairro de verdade em Seattle. E os seres mágicos aqui vivem entre as pessoas comuns, o que já resolve esse problema que me irrita de Storybrooke. A cada hora tem um tamanho diferente. Já vou dizer que ela não é boa, ela tem muitos furos. Mais do que a média até. Mas eu acho que os personagens são mais cativantes, pelo menos pra mim. A Regina continua aqui, que ela é muito boa, é talvez a personagem mais cativante pro público, então ela tá aqui. O Gancho é um ótimo personagem também, e aqui ele tem mais espaço. A Alice, que vai entrar nessa história, ela é muito cativante, ela faz a temporada funcionar, ao meu ver. Então é uma série que tem muitos furos quando você analisa, mas que ela, pra mim, é gostosa de ver, eu gostei muito disso. E também tem um thriller policial, que eu já vou adiantar, porque eu não vou falar dele depois. Tem um assassino à solta, que é o João do João e Maria, que está se vingando por conta da morte da Maria. Que no final das contas é uma vingança contra a Zelena, porque a Zelena não protegeu as crianças quando podia. Ela viu as crianças presas quando foi falar com a bruxa cega e não ajudou em nada. Aí a Maria vai tentar ser bruxa, tenta entrar no coven da Gothel e falha e morre. O João quer se vingar. Não vou falar muito disso, mas tem ali o João e Maria aparecendo. E eu gosto desse thriller policial que vai ter no meio do caminho, ainda que não seja, se você parar para pensar, importante para a trama como um todo. Ah, sim, inclusive essa temporada tem um gancho. Uma menina chega no apartamento do Henry adulto e diz: Eu sou sua filha. Eu não tenho filha. Tem sim. Vamos logo. Sua família precisa de você. Sendo assim, repetindo o que o Henry fez com a mãe dele. Primeiro vamos falar de Bella e Rumple, que decidiram que ia encontrar um modo Rumple se libertar das trevas de uma vez por todas. Até porque a adaga agora vem com uma atualização. Toda vez que o Rumple joga a adaga fora, ela volta para ele, atualizar o sistema. Eles descobrem que no limite dos reinos a verdade de como o mal se libertar vai se revelar. E lá eles passam a viver uma vida feliz. E é aí que o Rumple, filho do Peter Pan, filho da Fada Negra, crocodilo do Capitão Gancho, fera da Bella, senhor das trevas, agora também é o Carl de Super Altas Aventuras. Pois ele vive uma vida feliz com a Bella até que ela morre. Ele agora sozinho precisa descobrir como se livrar das trevas. Não, as partes de descobrir como se livrar das trevas não é do Up, é só a vida feliz até que ela morre. Ele até pensa em dar esses poderes a uma guardiã, que seria a Alice dos Desejos. Mas ele não quer, no final das contas, dar esse fardo a ninguém. Então ele desiste desse plano e vaga pelo mundo à procura de uma forma de se livrar das trevas sem passá-la adiante. Realmente ele quer destruir as trevas. Se vocês curtem a série, vocês já estão carecas de saber que o Henry e a Violet namoram. Mas na 7ª temporada o Henry está casado com outra pessoa e tem uma filha. Ainda que ele não saiba, ele tem uma filha com a Cinderela. Canalha ordinário! E aqui vão começar vários problemas com o mundo dos desejos. Pois a Cinderela do Mundo 00, as irmãs dela, a madrasta dela, são todas personagens diferentes. Sendo que o mundo dos desejos, ainda que eu acredite no efeito borboleta, ou seja, que para criar um mundo onde a Emma não tenha virado salvadora, muitas coisas tenham mudado, não faz sentido as personagens serem diferentes. O tempo passa diferente, porque o mundo 00, a Cinderela já é adulta. E se esse mundo passou a existir no momento do desejo da Rainha Má, não teria sentido o Henry crescer e encontrar uma Cinderela da idade dele. Isso não importa agora porque é a sua história que a gente precisa arrumar. Eu já vou explicar que o roteirista, ou diretor, deu entrevista dizendo que quando eles vão para o mundo dos desejos, eles vão para um passado do mundo dos desejos. E isso vai resolver pequenos pontos e piorar outros, porque a Cinderela já tinha aparecido como adulta. Se ele for para o passado, seria mais jovem, mas ainda assim não seria outra personagem. E aí eu já vou avisando que quando a maldição de Imperial Heights é lançada, eles lançam ele para um passado. Ou seja, é como se a história da 6ª temporada, Storybrooke, estivesse acontecendo concomitante com a história em Imperial Heights. A maldição de Gothel não nos trouxe só para um mundo sem magia. Ela nos trouxe de volta no tempo. O que significa que, tecnicamente, ainda estou em Storybrooke e você também. Eles fizeram isso para justificar porque que a Emma não vai ajudar. A Regina quis voltar, o Gancho quis voltar, mas a Emma não quis voltar para a série. E teve outra pessoa também que não queria voltar. Então, foi a justificativa que eles deram para isso. Mas deixou uns buracos muito grandes. Nem preciso dizer, então, que esse mundo dos desejos, como foi trabalhado, ficou uma péssima solução.
Como eu disse, tem um livro chamado Henry e Violet, e é um livro bem chatinho, não tem nada demais acontecendo, mas nessa história a Violet encontra pela internet o computador do seu pai, aquele no qual ele anotava sua pesquisa. É essa que o levou para Camelot. Então Henry e Violet já estão no último período do ensino médio e vão fazer um passeio de escola em Nova York. E o casal decide fugir do passeio para ir em busca desse computador. Precisava? Não. Era só falar com a Emma e a Regina e pedir para elas o ajudarem a comprar esse computador, recuperar o PC. Mas é a mesma desculpa da última vez. Eles fingem ter uma missão para poderem ficar sozinhos em Nova York. Tô ligado que eles são meio sapecas, tô ligado. Aqui a gente já vê uma Violet que quer ir para a faculdade e um Henry que não sabe o que quer da vida. Meio vagabundo mesmo. Eu sei, mas faculdade não leva a nada. Eles vão para Nova York, chegam no antiquário, o antiquário está fechado, aí encontra a dona do antiquário depois de uma pesquisa. Ela diz que já vendeu o PC, e aí eles vão até o empresário que comprou esse PC, ele também já passou esse PC adiante. No final eles ficam sem o PC. Não tem nada de mágico. Você pensa que essa pesquisa fez o pai da Violet abrir um portal para outro universo? E que vai ser trabalhado isso, mas isso é insignificante. E nesse livro vai aparecer no máximo Isaac, que é o autor anterior ao Henry. Ele que explica que em breve haveria a batalha final. E daí ele sai de Storybrooke e ele só serve no livro para dizer para o Henry que as histórias precisam terminar um dia, para que outros comecem. E é assim que quando voltam da viagem, Henry e Violet decidem se separar. E é por isso que na temporada 7 vemos um Henry solteiro, sem vontade de estudar. Ele vai então para o mundo do conto de fadas. Tem uma simbologia nisso aí. Quantos jovens não iriam para os contos de fadas se tivesse que virar adulto? Acho que muitos. Eis então que no aniversário do Henry, ele ganha um feijão mágico do gigante pequenino. E usa esse feijão para viver altas aventuras. E nessa passagem de tempo que tem a mudança de atores para o Henry crescido. E como eu disse, eu gosto dessa temporada porque ela é menos arrastada, mas não porque ela tem menos buracos. Apesar de ter 22 episódios, como as outras temporadas, a primeira metade conta até lançar a maldição. Quem diria que tem uma maldição? Isso acaba gerando uma segunda metade de desenrolar da trama. Então, para mim, fica mais legal. Não precisa ter duas histórias, é uma história em contínuo. O que vai acontecer aqui? Um dia o Henry topa com a Cinderela, Jacinda, que ia para o baile do príncipe. Se não me engano, a moto dele bate na carruagem dela, quebra a carruagem e ele dá uma carona para o baile. Aqui, a Cinderela quer matar o príncipe. Segundo ela, ele matou seu pai. Mais tarde, a gente vai descobrir que foi um plano da madrasta dela, a Lady Tremaine. Chegando no baile, a Cinderela não mata o príncipe. Mas a Tremaine o mata e culpa a Cinderela, que foge e se junta então a uma rebelião que pretende derrubar esse governo monárquico. Viu de onde tiraram o filme novo da Branca de Neve? Tá aí, ó. Derrubar o governo monárquico para ser monarca, né? É um pouco isso. O povo foi enganado. A vida real acontecendo. Nessa rebelião a gente vai encontrar a Tiana, que é uma ex-nobre que perdeu tudo e foi morar de aluguel. A Tremaine se torna conselheira do rei, ou algo nesse sentido. E a gente precisa entender uma história dessa Lady Tremaine. Lady Tremaine, quem diria, é a Rapunzel. Em uma época muito difícil, ela vivia com seu marido e 2 filhas. Ela, sem saber, rouba rabanete do jardim da Gothel para alimentar a família. A Gothel, ao encontrá-la, propõe um acordo. A família dela terá uma vida farta e, em troca, Rapunzel ficará presa naquela torre. Muito tempo se passa até que Rapunzel conseguir sair da torre, e quando ela retorna à sua família, seu marido já está casado com uma nova mulher, a mãe da Cinderela. A Drizella, a filha mais nova, nem tem mais carinho pela mãe, memórias, muito mais pela madrasta que a criou. Apenas Anastácia ainda sente um grande afeto pela mãe. E para ficar perto das filhas, ela passa a morar em uma casinha ao lado, praticamente vira um empregado da família, e um dia a Gothel volta e lhe oferece uma poção que impediria que seu marido ficasse junto da nova esposa. E ela usa a poção, a mesma que impede hoje o gancho de ficar perto da Alice. E é assim que a mãe da Cinderela parte em direção ao País das Maravilhas em busca de uma cura, mas morre nesse processo. Eu não sei porque todo mundo vai para o País das Maravilhas em busca dessa cura, porque não tem nada na série que diz que lá tem uma cura. Mas o pessoal vai sempre para lá. Além disso, em um dia qualquer, a Cinderela cai no gelo e é salva por Anastácia, mas Anastácia morre. Graças a Gothel, o último suspiro de vida de Anastácia é preservado. E aparentemente, Tremaine entende que precisa lançar essa maldição, pois aquilo que ela precisava para acordar sua filha estava no mundo outro. Só que não é bem assim. Tem muitos plots aqui acontecendo. A Drizella, por ter sido uma criança ingrata, é odiada pela Tremaine, assim como a Cinderela. E quando a rebelião está se preparando para combater a Tremaine, a Drizella aparece por ali. Ela obedece à mãe, mas Regina vê nela uma força muito grande e lhe ensina magia
para que ela possa trilhar seu próprio destino. Mas é claro que a Drizella quer a vingança contra a mãe, e por isso ela se junta a Gothel para lançar uma maldição. Mas ela faz a mãe acreditar que foi ela que lançou a maldição. Mas aí tem plot do plot, aqui é muito plot. E eu estou contando assim, pode até ficar estranho, mas na série eles vão revelando aos pouquinhos, então não fica tão esquisito. Na verdade, tudo foi um plano da Gothel. A Gothel nasceu no mundo humano, nosso mundo, em um tempo que existia magia. Ela é uma ninfa que sempre foi atraída pelo mundo humano, tipo a Ariel. Sua mãe sempre disse, humanos não prestam, não confiem neles. Humanos são criaturas irracionais, conflituosas. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Mas adianta, não adianta. Ela se embrenha no mundo humano, uma hora os humanos descobrem sobre sua família, onde eles vivem, e mata todo mundo menos a Gothel. E ela se torna a última ninfa e ganha os poderes da sua mãe, tornando-se algo como a mãe natureza. Ela jura vingança, mata todos os humanos que mataram sua família e parte em um portal. Nem precisa dizer o quanto isso é quebrado, porque se o mundo dos desejos não existia, então a Gothel não poderia ir para lá séculos, milênios antes. E mesmo que ela tenha ido para lá, quando ele passou a existir, o que eu duvido muito, não teria dado tempo de ter toda essa história com a Rapunzel, essa Rapunzel dos desejos aleatórios. Já que a Rapunzel da Terra Zero já tinha aparecido há muito tempo e foi libertada pelo Encantado no momento da série. Como vocês sabem, mesmo que eu reclame, eu tento defender os filmes, as séries. E para defender isso aqui é bem difícil. Eu vou ter que acreditar que o mundo dos desejos era apenas um outro mundo e que o desejo da Emma criou alguns personagens clones nessa Terra, como uma casa construída um terreno, um quintal muito grande que já tinha outras casas. Fora isso, as coisas não vão funcionar muito bem, assim, as lógicas aqui não vão funcionar. Esta é realmente uma história complicada. O plano de Gothel é então voltar a esse mundo, o nosso mundo, e lançar uma magia magna de destruição, substituindo a humanidade pela natureza. O que, sinceramente, eu nem sei se eu sou muito contra, sendo muito sincero. Mas para isso ela precisava montar um coven de bruxas poderosas. Ela já tinha uma bruxa, que eu esqueci o nome, uma parceira, chamou a Drizella. Tem várias bruxas genéricas que vão aparecer aí. E ela precisa também da Alice, que é a sua filha. E ela precisa da Anastácia também, porque o roteiro quis, sabe? Teoricamente a Anastácia é muito poderosa, tem dons inatos. E é isso. Então ela engana a Drizella, fingindo que vai ajudá-la. E a Drizella engana a Tremaine, fazendo achar que foi ela que lançou a maldição. E é óbvio que isso vai dar errado. Mas o que acontece é tudo dar errado. Vamos aos pouquinhos. Primeiramente, a Regina aqui é dona de um bar. E o Rumple agora é do bem. E é policial, assim como o Gancho. Henry tem memórias de que sua esposa e filha morreram e que ele escreveu esse livro e assim virou um autor de renome. Lucy, filha do Henry, também não lembra de nada, mas tem fé que as histórias são reais e tenta convencer seu pai e sua mãe. E aqui vem outro ponto que vai me quebrar. Sabe quem lança a maldição no final das contas? Adivinha? Hoje eu tenho medo. A Regina, a bruxa não mais má. Pois é, para lançar essa tal maldição, a Gothel precisa de uma bruxa que já tinha lançado a maldição antes. E dessa vez não precisa fazer sacrifício novo, o sacrifício que ela já fez um dia foi bastante. Eu sei que vocês vão dizer que são maldições diferentes, com regras diferentes, mas sério. Sei lá, eu já achei complicada a Fada Negra não ter matado a pessoa que ela mais ama. Mas eu até passei um pano porque ela é criadora da maldição, ela deve ter tido lá os seus parangolé para evitar isso. Ou ela matou alguém, não lembro. Mas aqui eu achei muito forçado. A Regina aceita fazer então essa maldição porque o Henry está envenenado e se ela não o levar para o mundo sem magia, ele vai morrer. Outros personagens que vão ter aqui é o Facilier, que é um ótimo personagem, de verdade. É sempre um prazer. Ele quer o poder das trevas do Rumple. A Regina vai ter um caso com ele, a gente sabe que vai acontecer, porque toda vez que a Regina se envolve com alguém, esse personagem morre. E ele vai morrer. Mas vamos aos detalhes. Para Anastácia acordar, é preciso a lágrima da verdadeira crente, ou seja, da Lucy. Quando a Lucy deixa de acreditar que as coisas vão dar certo e ela chora, a Tremaine usa sua lágrima para acordar a Anastácia. E daí a Lucy adormece. Por quê? Qual a relação? O roteiro quis. E se tiver um motivo que eu tenha esquecido, coloca nos comentários. Aqui realmente eu não lembro mais, de verdade. A Tremaine não sabia que ao acordar a Anastácia, a Lucy cairia em sono profundo. E como ela ama muito a Lucy, que afinal de contas é sua neta, ela deseja que sua neta acorde. E a princípio seria a Drizella que seria sacrificada para acordar a Lucy. Com outro feitiço? Mas enfim. Mas descobrimos que ela também ama a Drizella e é ela que se sacrifica no seu lugar. E assim é o fim da Tremaine e a Lucy acorda. Tô vivo, gente! A Gothel precisava da Anastácia.
e também precisa da Alice, afinal, ela tem o sangue de seus ancestrais. E a Gothel não quer se sacrificar, óbvio que não, melhor pegar outra pessoa. Então, como a Alice e o Gancho já suspeitam que tem uma relação de pai e filha, a Gothel pega o Gancho e convence assim a Alice a entoar o feitiço Magna, onde todas as bruxas que entoam virarão árvores e vão destruir o mundo humano totalmente. E o Henry nisso tudo? Bom, ele não acredita em nada disso, até porque ele começa a acreditar em algum momento, beija Jacinda, mas isso não é bastante para quebrar a maldição. Por quê? Não faço ideia. Não me façam perguntas difíceis. Não funcionou. Eu não tô entendendo. Nessa altura do campeonato, a Regina já sabe que é a Regina e até dá ao Henry um documento que prova que ela é sua mãe. Mas ele não acredita nela, ele vai embora. Mas de repente ele olha o documento de adoção, resolve ligar para o número da casa da Regina, e agora a coisa fica boa. Quando ele liga, o Henry do passado atende, ele se lembra de tudo, porque o Henry do passado só soube do feijão mágico que ele tinha ganhado, graças ao Henry do futuro, que mandou ele procurar através do móvel. Garanta que não perdeu o pequeno que caiu atrás da sua cômoda. Você vai querer muito esse. E é assim que o Henry recupera sua memória. Eu sei que é um loop temporal, mas, pô, ficou ruim. E eu entendo que os autores, eles quiseram fazer isso para falar... Olha, não vai ser mais a mesma coisa. Agora o beijo não funciona. Mas funciona quando eles querem. Então eles querem fazer uma coisa diferente sem dar base ali para construir isso. Aí ia ficar ruim. Mas... Calma, merda! Pode acreditar, eu sei. É tipo você querer combinar morango com aipim. Não funciona. Será? O Harry então lembra de tudo porque conversou com o Henry. Ele é autossuficiente. E daí ele se junta com a Regina contra a Gothel. Mas ele chega lá, a Regina já tá morta. O que ele faz? Agora sim, adivinha, ele dá um beijo de amor verdadeiro e quebra agora sim a maldição. Quebra o ritual da magia magna da Gothel. Eu tô tentando juntar as peças, mas não funciona, sabe? As regras de magia nessa série são o que o roteirista quiser. Isso já era um problema que eu venho reclamando desde o início. Mas aqui toma proporções homéricas. Você é uma sombra do seu antigo eu. Mas que triste. Todo mundo se junta na luta, a Alice já é mega poderosa, disputa a magia com a Gothel. Apesar da Gothel já ter magias há milênios, a Alice vence. E a Gothel vira uma árvore e podia ter acabado assim a temporada, mas eles não conseguem abandonar o Rumple malvado. Eles não conseguem. Olá, querida. Achou que o mundo de desejos poderia me segurar? E aqui é o caos, sério, esses dois últimos episódios são o caos completo. Porque o Rumple dos Desejos, a princípio, também tem uma adaga. Porque ele até mata o Facilier com uma adaga. Mas ele quer a adaga do Rumple 00, para evitar que ele entregue a um guardião. Porque se o Rumple 00 perder os poderes, ele também perde os poderes. Cara, por que? De onde surgiu isso? Isso aqui não é o Rumple dividido com a poção do bem e mal do Hyde. Só sei que na casa do Facilier estavam os dois Rumples. O Rumple dos Desejos mata o Facilier e prende o Rumple 00. O Rumple dos Desejos sequestra a filha e a esposa do Harry para pedir que o Harry pegue a adaga do Rumple 00 e dê para ele. A Regina, o Gancho e o Rumple 00 vai com o Harry para o mundo dos desejos para recuperar a família do Harry. Mas eu vejo que vai ficar bom. E tem uma grande ideia. O Harry vai recuperar sua caneta e reescrever a história. Pois há muito tempo ele tinha meio que abandonado esse ofício de autor. E dizem que eu sou louco. O Harry então encontra o aprendiz feiticeiro, ganha a sua caneta de volta. Por sorte, no caçador desse Rumple dos Desejos está preso Peter Pan e a Cruella dos Desejos. Então Harry pega a tinta de lula que tingiu o cabelo da Cruella e agora ele pode escrever e mudar a realidade. Mas vejam só, esse sim era o grande plano do Rumple. Ele rouba a caneta do Harry e chama o Harry Jr. para escrever para ele. Porque nesse mundo, a vida do Harry Jr. foi uma merda. E tudo que ele deseja é matar a Rainha Má, que matou seus avós e a sua mãe. Então o Rumple faz um acordo com o Harry Jr. E nessa ele tira os poderes do Rumple 00, para o Rumple 00 não atrapalhar. Não lembro se ele tira os poderes ou se transforma em mortal. Ele retirou minha imortalidade e meus poderes. E prende o Rumple, o Harry em um globo de neve com a sua família, para eles morrerem congelados. Porém Alice e a Robin vão a Storybrooke e pedem ajuda da Zelena, que dá a elas o gancho de Maui, e elas dão isso para o gancho. E com o gancho de Maui, o gancho pode quebrar ali o globo e eles escapam dessa prisão de gelo. Mas nessa altura do campeonato, o coração do Henry Jr. já está nas trevas. Ele já escreveu um livro para cada um, onde eles terão finais tristes e solitários para sempre.
tudo que ele quer é matar a Regina. E as loucuras aqui não param. Regina diz por Henry que não era ela. Ela não é aquela pessoa que ele conheceu. Mas é ela sim, é ela que matou os avós do Henry. Literalmente é ela dessa vez. Oh, na verdade, eles não são reais, eu não matei ninguém. Mentiroso! Eu sei que ela tá dizendo no sentido de que não era a índole dela fazer isso, mas, cara... Ela fez a merda. Ela se recusa a lutar contra o Henry porque ela é a mãe do Henry e o Henry cai nessa. E que não tem sentido, porque esse Henry nunca teve afeto por essa Regina, pra quem no discurso no Jutsu. Mas o que acontece? Com as palavras, o amor de mãe e filho, que nunca foram mãe e filho, o amor vence. Mas você significa tudo pra mim. Em todas as versões. Ai, que lindo. E assim as pessoas não são sugadas pelo portal, meio que o dia foi salvo, só falta uma coisa. O Rumple dos desejos ainda tá ali. Ele ainda é malvado, mas o Rumple 00 se mata. E assim o Rumple dos desejos morre. Por quê? Qual a relação? Que ódio que me dá. Qual a relação? Como eu sempre disse, o Rumple dos desejos não é a metade do Rumple. Rumple acabou. Que merda, né? Essa lógica, qualquer pessoa então que morra no mundo 00 faz o cara no mundo dos desejos desaparecer. Do nada aparece um corte na sua pele, porque alguém caiu, um hematoma. Sabe quando você acorda e você do nada tem um hematoma? É porque você é a versão dos desejos. Alguém do mundo real deve ter se machucado. Tudo explicado agora. Agora todas as peças se encaixaram. Mas esse é o fim do Rumple. E sabe o pior? O cara passou muitas temporadas preocupado em não deixar as trevas soltas. Quando o Rumple do desejo morre, as trevas não são passadas adiante. Isso é muito jogar fora toda essa busca do Rumple até aqui. Tudo isso foi jogado fora. E tá pior, tá? Porque o Capitão Gancho tinha morrido, porque para proteger a Alice, ele a segurou para não cair no portal. Então ele ficou muito próximo da Alice e ele morreu, porque tinha aquela maldição. Então o Rumple 00 se mata dando o seu coração para o Gancho. Transplante de órgão aqui é muito fácil. E o Gancho volta à vida, sem aquela maldição, e o coração do Rumple 00 estava limpinho. Porque depois de milênios de terror e maldade, ele passou tipo um meio século sendo legalzinho e pronto, agora não tem mais trevas no seu coração. E aí é muito fácil pro céu, é real. A Regina então tem uma grande ideia de fazer uma nova maldição. Porque sim, tinha que terminar com maldição. Mas dessa vez, ao invés de fazer um sacrifício, ela pega um pouquinho do coração de cada um para que todos possam viver juntos na Floresta Encantada. Todos os mundos da história, secretamente escondidos num canto esquecido no Maine. Eita porra! E essa é a última cena, a Regina sendo coroada a rainha. E nessa cena tem muita gente que não deveria estar aí, Gepeto e Pinóquio criança. O que não faz sentido. Enfim, vamos deixar quieto. O fato é que tem muito buraco aqui, já que a Branca de Neve e a Emma não quiseram voltar para a 7ª temporada, então eles tentaram ajeitar ali, mas fica tipo a cadeia do Chapolin. Você fecha um lado, abre o outro. Nesse caso, você fecha um lado e abre uma cratera. É tipo isso. Sei lá, você vai defender então que ela juntou a galera de todo mundo e foi para um passado ainda mais passado, né? Onde todo mundo estava vivo. Mas, cara, nossa, é muito esforço para defender a série, muito esforço. Ela só tem furos mesmo, a gente aceita isso, a gente se divertiu e pronto. E é claro que muitos pequenos personagens não foram falados aqui, mas acho que eu já fiz um ótimo resumo de tudo que aconteceu nessa série. E agora é com vocês, vamos falar um pouquinho dos outros personagens, falam aí do Chapeleiro Louco, sei lá, conta melhor a Fada Azul, como foi a história dela, fala da Tigresa. Bota nos comentários as histórias não contadas, porque tem muita gente, mas eu tentei pegar os principais aqui. Como eu disse, eu gosto da 7ª temporada, por questões de prazer, mas ela é muito difícil quando você analisa. Ela é boazinha de assistir, mas ela talvez é a que tem mais furos. Once Upon a Time. Foi divertidozinho pra mim. Infelizmente, eles não souberam se livrar desse Rumple malvado até o último segundo da série. O que é uma pena. Pra mim, isso é um insulto. Eu sou a pior versão de mim mesmo. Mas me contem o que vocês mais lembram dessa série, e se vocês viram até o final, até onde vocês assistiram, e quais são seus personagens favoritos. Foi muito cansativo fazer essa série, semana que vem descansa um pouquinho, voltando para os filmes. Espero que vocês tenham gostado, e se puderem deixa o like, curte, compartilha, digam aí que outros filmes, séries, jogos vocês gostariam de ver por aqui. Merci bien, à la prochaine.